Olá, meu nome é Guilherme Vasses Garcia, sou estudante de Ciências do Mar pela Unifesp e estou aqui apresentando um trabalho sobre a classificação de ondas, direção e propagação, do módulo de fenômenos contínuo. Bom, é possível afirmar que, desde moléculas até grandes construções, estão em vibrações constantes, e a partir desse conhecimento é necessário compreender o processo vibratório para entender a natureza e aplicar esse conhecimento na solução de problemas cotidianos, na ciência e na tecnologia. Uma onda mecânica é uma oscilação em um meio elástico, como por exemplo ondas de superfície da água, ondas sonoras ou em uma corda. São chamadas de ondas mecânicas porque se originam no deslocamento de uma parte de um meio elástico em relação à sua posição original, formando uma oscilação em torno de uma posição de equilíbrio. Usando como exemplo um objeto flutuante em ondas aquáticas, é possível observar que o movimento real da água é periódico para cima e para baixo, e também para frente e para trás, com as ondas se propagando continuamente ao longo da água. E quando essas ondas atingem o objeto, o mesmo também é posto em movimento, adquirindo a energia transmitida pelas ondas. As ondas são caracterizadas pelos transportes de energia sem transporte de matéria, e para a transmissão das ondas mecânicas é necessário um meio material, que será responsável pela velocidade de uma onda nesse meio elástico. Bom, como objetivo do trabalho é apresentar os tipos de ondas em relação à direção de vibração e propagação e suas classificações com alguns parâmetros, diante a percepção que a gente aprendeu em aula. Bom, as ondas podem ser classificadas em diferentes parâmetros e a gente vai analisar sobre a direção de vibração e a direção de propagação das ondas. Bom, sobre direção de vibração das ondas, a gente pode ter dois tipos, que são as transversais e as longitudinais. As ondas transversais ocorrem quando o movimento das partículas materiais que transmitem a onda é perpendicular à direção de propagação da própria onda. Por exemplo, quando um pedaço de corda se movimenta por causa de um impulso de um fator externo, cria-se um pulso em um pedaço de sua extremidade. E ao se movimentar esse pedaço de corda, sequencialmente acaba puxando o pedaço que está ao lado. Essa perturbação inicial acaba quando é colocado toda a corda em movimento, e na medida que o pulso se propaga. Quando uma onda se propaga em uma corda, os pedaços se movimentam oscilando na direção vertical, enquanto a onda se propaga horizontalmente, ou seja, a matéria oscila em uma direção e a onda se propaga perpendicularmente, sendo uma onda transversal, como pode se observar na figura 1. E em relação às ondas longitudinais, uma onda é considerada longitudinal quando o movimento das partículas que transmitem a onda estiver na mesma direção da propagação das ondas. Por exemplo, quando se tem um tubo cheio de ar, com um embolo em uma de suas extremidades, ao pressionar esse embolo, cria-se uma pequena perturbação no ar ali ocupado, se propagando até a outra extremidade do tubo. Enquanto está sendo pressionado, é criado pelo embolo uma região volumétrica próxima à sua superfície, onde a pressão do ar é maior que sua pressão de equilíbrio. Essa região de pressão, que está modificada, acaba perturbando a região seguinte, no caso a região vizinha, enquanto ela própria tende a voltar ao valor de pressão inicial. Como se pode ver na figura 2, o esquema de uma onda longitudinal que se propaga em um tubo. E considerando que o tubo de ar foi dividido em pequenos volumes, larguras extremamente pequenas, mas com uma área igual à área transversal do tubo, acaba ocorrendo a modificação da região de pressão. No caso, uma região aumentada pelo fato de que pequenos volumes se adensam, diminuindo ainda mais a sua pequena largura original. Esse adensamento acaba se deslocando sequencialmente, de modo que uma região perturba a próxima e depois retorna à sua situação original. Caso o tubo esteja numa posição horizontal, os pequenos volumes serão perturbados e oscilarão na direção horizontal e em torno de sua posição de equilíbrio. A perturbação causada também se propaga na mesma direção, no caso horizontalmente, ou seja, a matéria oscila em uma direção e a onda segue a mesma direção, sendo essa uma onda longitudinal. Bom, em relação à direção da propagação das ondas, a gente tem três tipos. As ondas unidimensionais, elas se propagam somente em uma direção, como por exemplo a onda de uma energia potencial elástica, que se forma quando uma mola esticada é solta. As ondas bidimensionais se propagam em duas direções simultâneas, como por exemplo quando uma pedra cai em um lago de águas calmas. E as ondas tridimensionais conseguem se propagar em três direções, e por exemplo como o som e a luz. Bom, para concluir, é necessário um entendimento sobre as direções de vibração e propagação das ondas para poder se aprofundar em relação ao meio de propagação.
sendo elas ondas mecânicas ou eletromagnéticas. A partir do tema escolhido, pode-se entender o número imenso de acontecimentos da natureza que podem ser descritos utilizando conceitos de onda, como, por exemplo, poder entender melhor o porquê uma onda sonora é longitudinal. E levando em consideração que o ensino foi remoto, foi possível absorver o conteúdo de uma forma dinâmica, onde mesmo que a escolha do tema tenha sido básico e também introdutório, é um assunto pertinente e abrange todo o conteúdo do módulo. Bom, esse é o trabalho, segue as referências e obrigado.